Amém. Vamos ver se eu consigo hoje pregar com esse microfone. Em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui são apaixonados por Jesus Cristo? Se você estivesse diante de Jesus hoje, qual a palavra que você diria para Ele? Em uma palavra, expressar quem Ele é para você. Será que você conseguia diante dele, da grandeza, do seu amor, expressar o que você sente e quem Ele é para você? Quantos aqui são adoradores? Adorador não é aquele que canta não, tá, irmão? Deixa eu falar para você. Jesus está procurando por você. Procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus procura você. Deus entregou seu Filho para achar você, para salvar você, para resgatar você, para dizer para você, você não está mais perdido, você foi encontrado. Encontrado não por qualquer pessoa, não para ir para qualquer lugar, mas por Jesus, para ir estar junto com Ele. Há uma mesa preparada e você é convidado para essa mesa. E nessa mesa tem o seu nome reservado. Ah, pastor, mas eu não tenho roupas. Mas Ele diz que quando você se chega a Ele, Ele troca as tuas roupas, coloca vestes novas. Pastor, mas eu caminhei tanto na minha vida e as sandálias estão gastas. Ele coloca uma sandália nova. Mas como Ele vai reconhecer que eu sou filho? Pelo anel que você tem no seu dedo, pela marca que você tem no seu coração. Antigamente era a circuncisão do prepúcio. Hoje nós somos marcados, identificados no mundo espiritual e lá fora pela marca que você carrega no teu coração, a marca do Evangelho, a marca de Cristo, a cruz no teu coração. Mas pastor, como é que eu faço para acessar essa mesa? Porque é tão difícil. Mas Ele não falou que seria fácil sentar na mesa. Ele falou que iria na frente preparar o lugar. E se vocês permanecerem, nós permanecemos fiéis e firmes a Ele, com certeza o lugar estará sempre disponível. Mas quantas lutas nós temos passado? Antes de chegar aqui, quantas vezes você pensou em desistir? Essa semana, quantas vezes você achava que tudo aquilo que Deus falou para você não era verdade, porque não estava acontecendo à medida dos seus olhos ou daquilo que você podia enxergar? Mas se a palavra fala que Deus não é filho do homem para que minta, nem que se arrependa, não importa o tempo, o importa é que a promessa e a palavra já foi liberada ao teu respeito. Então ela vai acontecer. E algumas promessas já estão acontecendo. O que parecia ser impossível se torna possível. O que parecia ser imaginável se torna real. O que parecia ser inalcançável começa a tomar e ganhar forma. Por quê? Porque faz parte da promessa de Deus sobre a tua vida. Então eu creio que mesmo que todos os dias, como a palavra fala, sejamos pressionados, todos os dias nos sentimos fracos, todos os dias achamos que aquilo não é para mim, e nós só ficamos desanimados, como 2 Coríntios 4:8 ele fala, olha, todos nós somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Todos os dias nós somos levados, irmãos, sabe, a situações difíceis. Deixa eu falar com você, mesmo nessa situação mais difícil, mais improvável que você acha, Deus está com você. Você crê nisso? Você crê nisso? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível, nada se torna mais difícil na nossa vida quando estamos com Deus. A caminhada, a jornada dói, a jornada nos machuca, a jornada, vão aparecer perseguidores, caluniadores, mas nós não podemos esmurecer nessa jornada de fé, nessa caminhada em direção à promessa de Deus. Quantas situações nós já passamos? Quantos desafios já vivemos?
Quantas coisas já aconteceram à nossa volta que nos fizeram, às vezes, refletir, parar e achar assim: Senhor, isso não é para mim. Sabe por quê, Deus? Porque é muito difícil de servir, é muito difícil essa caminhada, é muito difícil caminhar dentro com pessoas, é muito difícil estar num ambiente onde as pessoas às vezes vão falar mal de mim. Onde as pessoas às vezes, Pai, elas não vão me entender, elas vão me julgar, elas não vão estender as mãos, elas vão fazer tantas coisas. Mas deixa eu falar para você, do mesmo jeito que você está em busca daquilo que Deus tem para você, essa pessoa do teu lado também está. A Bíblia nos ensina que todos nós temos fases. E todos os dias nós vamos passar por situações onde as fases vão ser colocadas à prova. Mas aí onde está a nossa fé? Onde está a nossa convicção? Em quem nós temos confiado? Irmãos, todos passamos por dificuldade, você passa, eu passo. Mas a própria palavra fala, irmãos, onde temos depositado a nossa fé, a nossa confiança, sabe, o nosso entendimento, onde estamos depositados, porque a Bíblia fala que uns confiam em carros feitos por mãos humanas, outros confiam em cavalos que podem te levar a determinados limites, ele tem um limite para cavalgar, mas eu e você temos que confiar no Altíssimo, porque se falta provisão, a provisão vem dEle, se falta recurso, o recurso vem dEle. Se falta amor, Ele é amor. Se falta alguém para conversar, Ele está ali para te ouvir. O que tem faltado para nós? Sabe, e quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, ele passou por determinadas situações também, assim como eu e você passa. Ele está dizendo para nós, olha, por todos os lados nós vamos ser pressionados a desistir. É o trabalho que você perde, é a família que vai se destruindo, são as pessoas que se levantam contra você, são ciclos que se fecham, outros ciclos se renovam. Por todos os lados somos pressionados a desistir do projeto de Deus. A questão, irmãos, de você vir para aqui, não é simplesmente de você viver o teu sonho, mas é não vendê-los e nem trocá-los por nada. O problema é que muitos homens de Deus têm vendido os seus sonhos e seu propósito quando entram aqui. Eles vendem, trocam por migalhas e por tesouros terrenos. Quando Deus te chamou para viver uma riqueza eterna, não troca as coisas eternas por coisas momentâneas, porque elas vão ficar aqui. O teu caixão não tem gaveta, nem o meu, não dá para levar absolutamente nada, mas dá para levar uma caminhada e uma jornada de fé, confiando em Deus, mesmo cansado, mesmo abatido, mesmo pressionado, mesmo xingado, mesmo chicoteado, mesmo preso, aprisionado, mesmo que um naufrágio me leve para uma ilha onde eu não conheço, eu continuo adorando a Deus. Eu continuo servindo e crendo em Deus. Por isso o Senhor nos chama para suportar as pressões. Suporte as pressões, porque são elas que vão determinar onde está a tua fé. São elas que vão moldar em nós quem nós seremos. Não tem como gerar homens, mulheres, cristãos baseado no mar calmo. Não tem como fazer bons marinheiros. Não tem como fazer um soldado valente sempre dentro de um escritório, atrás de uma secretária, limpando uma arma. Não tem como. Não tem como ser discípulo sem ser levado todos os dias como ovelha para o matadouro. Não tem como eu bater no peito e dizer que eu sou servo, filho de Deus, se eu não quero sofrer as dores que o filho mais velho sofreu. Então eu vou, e é muito mais fácil eu falar uma palavra que muitos falam, que é dar o give up, é desistir, é jogar para trás, não, Senhor, isso não dá para mim. Então que tipo de Deus você serve? Um Deus limitado que não pode te ajudar numa caminhada? Apenas é fase da sua vida. Apenas Ele está te dizendo assim, olha, aprende a suportar as pressões. Aprende, porque é daí que eu vou extrair o melhor de você. É daí que eu vou extrair a tua fé. É daí que eu vou tirar a perseverança. É daí que eu vou tirar a confiança. E é nos momentos mais difíceis que você vê a glória de Deus se manifestar.
Não é quando tudo está bem, não é quando os celeiros estão fartos, não é quando há comida na mesa, quando a conta está gorda. É quando não tem nada que você diz assim, ó, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se fechar, Ele é Deus, se eu tiver um trabalho, Ele é Deus, se não tiver, Ele é Deus, se não tiver comida, provisão, Ele continua sendo Deus, porque eu confio nele, independente do que está acontecendo do lado de fora. Eu continuo confiando nele. Então quantas situações acontecem na nossa vida? Quantas? Que nos fazem desanimar. Quantas, irmãos? Várias. Eu já pensei. Sabe, lá no teu trabalho, as coisas que têm acontecido, os projetos e planos que você fez em janeiro, que não estão acontecendo e você acha que, eu vou desistir, porque não é para mim. Mas eu comecei algo e agora parece que tudo está se virando. Deixa eu falar, Deus não está te punindo, Ele está alinhando para você viver o propósito dEle. E o moldar de Deus dói. Você tem duas opções de viver, irmãos. Ou você escolhe um machado ou você escolhe uma tesoura. A Bíblia fala que a tesoura, Ele polda para que você cresça. E o machado está à porta da raiz, para cortar e lançar fora. Para aqueles que desistem, para aqueles que não perseveram, para aqueles que não acreditam na promessa, para aqueles que acham que isso vai acontecer para o vizinho do lado, não para mim. A promessa não é para o vizinho do lado, não olha para o lado, olha para o teu Redentor, olha para a cruz do Calvário, e quando você olhar para ela, o que é que tem lá? Nada. Por quê? Ele venceu a morte e no terceiro dia Ele ressuscitou. Então a cruz só me mostra que a morte não pôde conter o meu Salvador. Então se Ele venceu a morte, Ele venceu todas as coisas, será que essa luta que você passa, se você entregar nas mãos dele, Ele não consegue vencer? Será que você acha que Deus é fraco, que não pode vencer essa luta? Um homem que criou tudo através do falar. Que Deus nós servimos? Sabe, o apóstolo Paulo fala que embora pareça que nós somos fracos porque fomos feitos do barro, mas você é mais forte do que você imagina. Porque a tua força não está em você. Porque quando você pensa que está fraco, você está forte. Quando você pensa que não pode fazer nada, Ele opera através de você. Quando você precisa de uma oração, Ele te leva para orar. Já viram isso? Quando você precisa de alguém te dar uma palavra de renovo e refrigério, Deus te leva para o lugar para falar das tuas dores, para manifestar o amor dEle, para orar por alguém que está passando pela mesma necessidade que você faz. Deus, como isso é possível? Eu preciso de uma oração, eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, e o Senhor está mandando eu orar pelo outro? Porque aí onde você vai mostrar que você é Deus, é nas pressões, irmão. É quando eu acho que eu sou pressionado de um lado e do outro, que eu vou manifestar a glória de Deus. As pessoas não estão à espera de você dar essa resposta, mas Deus está. Deus só espera que você dê essa resposta. Quantas situações acontecem na nossa vida que nos fazem parar, desanimar, inúmeros desafios. Sabe, existem situações que vão fugir do nosso controle. Vão fugir. Ou será que só é comigo? Que a gente planeja algo e essa coisa foge do nosso controle. Mas, mesmo assim, nós continuamos caminhando e deixando que a pressão à minha volta, sabe, me paralise. Sabe quantas pessoas eu converso durante a semana e elas falam: pastor, eu não consigo mais, não dá mais por tudo aquilo que eu já vivi, por tudo aquilo que eu já passei. Por tudo aquilo que tem acontecido à minha volta, pastor, eu não consigo mais avançar, eu estou paralisado, parece que eu não consigo nem voltar para o lugar de onde eu vim, nem avançar para o lugar da promessa. Calma, o que Deus está fazendo é preparando você. Está doendo, está machucando, mas quantos aqui tem Deus? Então o melhor lugar para ser moldado, amassado, doído, é nas mãos dEle. Não tem outro lugar. Sabe, o povo no deserto, meu irmão, ele tinha tudo o que ele precisava. Tudo, absolutamente tudo. Mas eles só enxergavam o passado.
Eles só conseguiam enxergar as coisas que ficaram para trás, não os que estavam diante dela, não conseguiam desfrutar do presente, não faltava nada. Ei, olha para a tua vida hoje, mesmo com todas as pressões, o que é que tem faltado para você? Olha, você tem um lugar para dormir. Olha, você tem um lugar, sabe, uma mesa. Você tem uma família, mesmo às vezes está pequena, ou às vezes não estão todas aqui, mas você tem alguém para ajudar você nessa caminhada. Então, se nós formos olhar para o lado e deixarmos nos paralisar por aquilo que não aconteceu, eu nunca vou acreditar na palavra de Deus que irá acontecer. Então eu não posso me mover pelas circunstâncias da minha vida, ou o que está acontecendo ao meu redor. Eu me movo pela palavra, por aquilo que eu não vejo, mas creio, aquilo que eu acredito. Ei, Ele está colocando degraus para você subir, mesmo você não vendo a escada. Ele está colocando, sabe, um caminho para você trilhar, mesmo você não enxergando. Por quê? Porque Ele é Deus, e Ele te chamou para trilhar esse caminho. Não é os seus caminhos que são melhores, são os dEle. Não são os seus pensamentos, os seus projetos, os teus planos. São os deles que são melhores do que o meu. Então não tenha medo. Não é porque está doendo ou está sofrendo que as coisas não estão acontecendo do jeito que Deus planejou. Uma das coisas que tem faltado para muitas pessoas é a paciência. É você ir, às vezes, contra algumas pessoas falam. Coisa que já assistiram aquele filme Fazendeiro de Deus. O que ele fez? Todos eram habituados a plantar milho. E a terra estava sempre preparada para receber milho. Mas aquele ano Deus falou com ele: você vai plantar batata. Mas para plantar batata tem que chover mais do que o milho. Para dar batata tem que ser um terreno muito mais úmido do que é para o milho. Deus falou que era para eu plantar batata. Só que tem um problema, irmãos. O milho, você vê as espigas crescerem. Ela começa a subir, você começa a enxergar o fruto daquilo que você plantou. Mas a batata não. A batata você tem que confiar. A batata você tem que esperar. E está sendo pressionado: olha, colhe agora, porque está na hora. Não, calma. Eu não posso colocar a mão na terra ainda, porque aquilo que Deus prometeu ainda não está preparado. Mas está sendo pressionado: olha, a imigração vai vir, a lei vai mudar. Calma, Deus tem uma promessa na minha vida. E se Ele falou, Ele vai cumprir. Eu não vou mexer ainda. Se Deus mandar, eu vou fazer. Então o que faz? Todas as pessoas estavam lá e abandonaram Ele, porque não acreditavam naquilo que Deus falou para Ele. Muitas pessoas podem não acreditar no que Deus fala para você. Mas se você acreditar em Deus, você vai viver o melhor dessa terra. Você vai viver os projetos e sonhos de Deus. Amém? Quantos estão aqui comigo? Amém? Tiago 5:7, ele fala assim, ó: por isso, irmãos, tenham paciência, até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência a sua terra dar colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pela chuva de outono e da primavera. Vocês precisam ter paciência, não desanimem, pois o Senhor logo virá. Tenham paciência. Pastor, mas está doendo, está sendo pressionado, sabe, essa pressão está muito grande, eu estou pensando em desistir. Eu estou dizendo para você essa noite: tenha calma. O Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi está dizendo: ei, tenha calma, espera, tenha paciência. Seja forte, seja corajoso. Sabe aquele louvor? Seja forte, corajoso. É isso que o Senhor está pedindo para você. Em meio às pressões, seja forte e corajoso. O próprio Tiago, ele fala, continua dizendo assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que essas provações da fé que vocês produzem perseverança. Irmãos, quem se alegra na tribulação? Quem se alegra quando as coisas estão maus? Só os que creem em Cristo. Só os que sabem que Deus é com Ele. A porta fechou, irmão. Glória a Deus. Mas por que você estava tão alegre se a tua filha morreu, se o teu filho morreu e você está indo? Porque eu sei quem é o meu Redentor. Mas a porta fechou. Não interessa. Há uma pressão, sabe, do mundo para que a gente possa desistir, para que a gente não acredite na igreja, para que a gente possa viver a nossa vida. Você é dono da sua vida. Mentira!
Nós não somos donos da nossa vida a partir do momento que eu aceitei a Cristo. Agora Ele habita em mim e a minha vida pertence a Ele. Então você não manda mais a tua vida. Não manda mais. Sabe, e essa palavra nos ensina a suportar. Em tempos difíceis, irmãos, é onde nós vamos dar as maiores respostas para Deus. Quantos aqui já viveram momentos muito difíceis? Muito difícil mesmo, parecendo que é impossível de você sair desse lugar. Deixa eu perguntar para você, eu tive essa experiência, eu quero saber, não foi nesse lugar que você teve as maiores experiências, ou você foi proporcionar para alguém experiências fora do comum, sobrenaturais? Então é no meio das pressões que Deus vai te colocar para mostrar que Ele é Deus e quem é você nele. Sabe, foi na pressão de ser colocado na cova de um leão que Daniel viu quem era Deus e eles também viram que era Deus. Foi na pressão de Sadraque, Mesaque e Abidnego serem lançados, sabe, numa fornalha que queimava 7 vezes mais. Tenha noção, irmãos, eles não podiam nem chegar perto, porque a Bíblia fala que os soldados que iam subindo as escadas com ele morreram queimados e eles conseguiram ser lançados dentro da fornalha. Era impossível, mas ele não se dobrou, ele não cedeu à pressão de Nabucodonosor, dizendo assim, olha, vocês têm que adorar essa estátua. Ele diz assim, olha, eu prefiro morrer do que adorar outro Deus. Eu prefiro que vocês me lancem na fornalha do que adorar outro Deus. Então assim seja a tua vontade. Ele diz assim, ó, se Deus quiser, hoje nós saímos, mas se Ele quiser nos levar, também tá bom. Irmão, vamos lá. Eu quero que você entenda, as pressões vão fazer você parar ou desistir da tua fé, da tua caminhada, dos seus projetos, dos seus sonhos, dizendo assim, olha, que Deus é esse que permitiu que você fosse para a fornalha. É o mesmo Deus também que estava na fornalha, dançando com Sadraque, Mesaque e Abidnego, dando a vitória para ele, enquanto Nabucodonosor estava do lado de fora. Ei, nós não jogamos 3 lá dentro, eu estou vendo 4, eles estão desamarrados e estão dançando. Ei, maná, entenda. Está pressionado, irmão, mesmo que te lancem na fornalha, Jesus está com você. Ele fala assim, olha, que nem um cheiro de fumaça saiu deles. Apenas aquilo que prendiam eles, apenas aquilo que aprisionava, as amarras que estavam na mão dele, foi a única coisa que queimou. Então essa noite Deus está dizendo assim, ó, eu vou queimar as amarras que te prendem, eu vou queimar as amarras que ainda te prendem no passado, eu vou queimar as amarras que faz você não acreditar em mim, eu vou queimar as amarras com aquilo que te deixou para trás, porque eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho uma palavra de vida para você, e eu não vou voltar atrás. Hey! Os montes eu sei, de lá vem. Aleluia. Meu socorro, Ele vem. Adora Ele, adore. Adora Ele, adora Ele, adore. Adora Ele. Oh. Saltando. Aleluia. Sobre os Creia nele. montes. Creia na sua palavra. Creia, meu irmão. Embora você está sendo pressionado por todos os lados, não desista, não desanima. Porque eu estou trazendo uma palavra para você, sabe, é isso hoje, de esperança. Em meio às pressões, não ceda. Em meio aos desafios, não esmoreça. Apenas continue. Deus colocou um projeto no seu coração, não foi no coração do outro. E você está abrindo mão do teu projeto, do projeto de Deus para a tua vida e para salvar nações, porque você está sendo perseguido e pressionado. Nada daquilo que Deus faz é fácil, mas Ele precisa da nossa confiança, Ele precisa da nossa fé. Sabe, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo passou por várias situações quando vemos as cartas dele, perseguido, tantas coisas aconteceram. E quando vamos olhar aqui, o apóstolo Paulo teve que suportar muitas pressões, suportar muitos desafios, suportar tantas coisas que aconteceram que todo mundo quer ser o apóstolo Paulo, todo mundo quer a unção do apóstolo Paulo, todo mundo quer que a capa, que a sombra, que as coisas que Paulo fez aconteçam com você. Mas será que nós estamos dispostos a passar pela mesma pressão que o apóstolo Paulo passou? Será que nós estamos dispostos a passar pelo mesmo caminho que o apóstolo Paulo trilhou? Que não foi um caminho fácil. Os mesmos que eu aplaudia um dia, o mesmo que dizia, opa, grande Paulo, grande Saulo, o Saulo é o matador, o Saulo é o maior, era aqueles mesmos que diziam, vamos perseguir e matar Saulo porque ele se virou contra nós. Era essa a caminhada de Saulo.
Os mesmos que respeitavam o expulsaram da cidade. Os mesmos que, sabe, o que ele perseguia, agora começou a ser perseguido por eles. Sabe, fugiu por um cesto para não ser morto. Foi apedrejado quase até a morte. Foi preso e enviado para Roma e sofreu um naufrágio. E nesse naufrágio uma cobra lhe picou. E as pessoas diziam, está endemoniado, sabe, tem alguma coisa nele, não, vamos deixar, sai todo mundo de perto dele. Mas o mesmo Paulo também foi exaltado quando a mesma mão que foi picada por uma cobra começou a curar as pessoas daquele lugar. Então ele não cedeu às pressões que estavam junto dele. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia de onde ele tinha vindo. Ei, eu estudei na escola de Gamaliel. Eu estudei nos melhores lugares. Eu tive os melhores discípulos, os melhores mestres, os melhores pastores. Eu sei de onde eu vim. Mas ele disse, eu considero tudo esterco comparado à graça, ao amor, à glória daquele que me encontrou. Nada disso me satisfaz. Só é a presença dele. Você não pode ceder à pressão. Você, meu irmão, olha, é diferente. Você tem que ser igual a todo mundo. Lembra que semana passada eu ministrei? Ei, seja uma figueira. Não olha para o lado e acha que você é diferente. Deus te plantou nesse lugar para você frutificar. Não interessa se você é diferente. O que interessa é que você está com Jesus. Tem um propósito na sua dor. Tem um propósito naquilo que você está sofrendo. Eu hoje entendi, depois de ter passado por tanta coisa, o propósito da minha dor, para proporcionar a fé, uma fé não em homens, uma fé não em coisas, mas uma fé num Deus inabalável. Eu creio no meu Jesus, eu creio incondicionalmente que Ele pode muito mais do que eu pedi e eu desejei na minha vida. Eu creio nele, não somente porque é aquilo que Ele fez para mim, mas eu o conheci face a face. Quando você conhece Ele face a face, você suporta as pressões, você suporta as perseguições, você suporta o desânimo, você suporta a falta de fé e a perseverança. Você suporta isso tudo e não deixa ceder por causa de palavras de alguém. Não é porque o mundo agora colocou um padrão do que é a família, que a tua tem que ser esse padrão. Não, o padrão, a família de Deus. Esse é o padrão. Há um padrão em tudo que Deus faz. Há um princípio em tudo que Deus faz. As tuas dores não são por acaso. É para que ela sirva de consolo, bálsamo, refrigério para quem vai te seguir, para quem você vai cruzar por elas. Porque tem pessoas aqui sentadas que foram curadas e podem dizer, eu sei o que é a morte e Deus me tirou de lá. Eu sei o que é o vale e Deus me tirou de lá. Eu sei o que é o calabouço, as prisões e Deus me tirou de lá. Porque eu suportei as pressões. Eu orei quando eu tinha que chorar. Eu clamei quando eu estava preso. Assim fez Silas e Paulo. Ele não deixou que as portas das prisões fossem mais fortes do que o poder de Deus. Não deixa que nada seja mais forte do que o poder de Deus. Sabe aquele ditado que fala? Homens fortes geram e criam tempos muito fáceis. Homens e tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis, mas tempos difíceis geram homens fortes. Porque é no meio da tempestade que você vai ser forjado. É no meio de tanta tribulação, é no meio disso que a igreja crescia. Quanto mais ela era perseguida, mais a igreja crescia. Quanto mais os discípulos eram assolados, mais eles glorificavam. Quanto mais as pessoas diziam cala a boca, ele dizia não. Quanto mais diziam se calem, ele disse não posso me calar, porque aquilo que eu fui encontrado não dá para conter em mim. Então eu tenho que passar para todas as pessoas o que é isso. E você? Vai deixar com que essa dor te pare? Vai deixar com que essa situação te paralise? Vai deixar com que tudo que está acontecendo à sua volta? Sabe, fomos pressionados para não avançar em walking. Não. Aquela terra é difícil. Muitos profetas passaram por lá e aquela terra está seca. Falei para eles hoje aqui uma coisa que Deus colocou no meu coração. Podem ter sido isso. Podem ter várias pessoas passado por lá ou por aqui e visto apenas o que estava diante de você. Um vale cheio de ossos.
Eles podem ter visto apenas o cenário aparente, uma multidão de ossos lá, sabe, ossos secos por tudo que é lado, estalando de tão secos que eles estavam, e era assim que as pessoas olhavam. Olha, os profetas passaram por aqui e mataram essa terra, mataram o povo dessa terra, deixaram tudo seco, mas Deus teve que levar um só. Ele não levou um exército, ele levou um, e perguntou a esse profeta, diz: olha, o que é que você vê? Ele veja um monte de ossos. Então profetiza, porque é daqui que vai sair o maior exército de Israel. Aqui tem um exército. Você não olha para os ossos, você olha para a vida que tem correndo dentro de cada osso desse aí, irmão. Então profetiza, e nós começamos a declarar e a profetizar: ei, ossos, juntem-se, haja vida, haja amor, haja o Espírito Santo de Deus sobre aquele lugar, sobre a tua igreja, sobre aquela nação, sobre aquele povo, sobre aquela cidade, em nome de Jesus. Então naquele lugar não tem ossos secos, tem um exército de Deus se levantando. Tem um exército do Senhor se levantando sobre aquele lugar. Creia. Estou passando por dificuldade. Se Deus não poupou nem o filho dele, Ele vai poupar você por quê? Se Deus entregou o filho dele em sofrimento, chicote, calúnia, transpassado, uma coroa de espinho, por que Ele vai poupar você? Mas todas as dores de Jesus Cristo tinham um propósito. A Bíblia fala que Ele foi por um matadouro como um cordeiro mudo. Por que você chora? Por que você murmura? Por que você reclama? Só crê, só confia, só espera, só descansa. No meio da tribulação, Jesus estava dormindo no barco. No meio da tempestade, Jesus nos convida para dormir com Ele no barco. Descansa. Os discípulos andavam com Jesus, entenda, andavam com Jesus, viam Jesus fazer milagres, mas no tempo da tempestade tiveram medo, assim como eu e você. Mas Jesus está lá deitado no barco, descansando. E vão acordar Jesus: Jesus, a gente vai morrer, o Senhor não trouxe para aqui para a gente morrer. Como é que é, Jesus? Olha a tempestade, olha os ventos. E o que Ele fala? Ele levanta e faz: vocês não entenderam ainda, vocês têm pouca fé. Ventos parem, as ondas do mar cessem e haja calmaria. E os discípulos perguntam para Ele, sabe o quê? Quem é esse? Quem é esse que até os mares, os ventos lhe obedecem? É o mesmo, irmão, que fez a multiplicação dos pães. É o mesmo que libertou o gadareno. É o mesmo que caminhou pela praia e falou a respeito deles. É o mesmo, Ele continua sendo o mesmo. Apenas a nossa perspectiva acha que Deus é limitado. Ele pode controlar os céus e a terra. Ele pode controlar tudo. Quanto mais derrubar o gigante que está diante de você, quanto mais acalmar a tempestade do teu interior. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas entenda, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, ele fala assim, e eu amo esse versículo. Falei ele lá em Woke. Por isso nós não desanimamos. Embora exteriormente eu esteja desgastado, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo. Entenda isso, o que o apóstolo Paulo está falando. Não vai durar para sempre essa pressão. Não vai durar para sempre o que você está passando. Pode estar pesado, mas a Bíblia fala, é momentâneo. Apenas confia, espera em mim. Ele continua, estão produzindo para nós uma alegria eterna, que peça mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que nós vemos, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas no que não se vê é eterno. Você está confiando em quê? Você acha que não tem mais escapatória? Você acha que não tem mais volta? Acha que não está mais saída? Quantos aqui gostam do filme de Rocky Balboa? Quantos aqui já assistiram? Acho que todo mundo aqui já assistiu o Rocky 1 até o 10, o que é que foi? Irmãos, às vezes nós parecemos o Rocky. Levamos porrada. Está ali, só que é só meia banda do olho aqui, não consegue enxergar 3 inimigos na nossa frente. Mas é nesse tempo aí, de maior pressão, que ele começa a renovar as forças. É quando parece que ele está acabado, que não tem mais chance nenhuma dele poder sair dali. O inimigo, o oponente dele fala assim, está derrotado. Só mais um soco que ele cai. Ele começa a reagir, ele começa a ter uma força que não vem dele,
É a mesma coisa, somos nós. Quando você achar que você está fraco, Deus começa a renovar as tuas forças, começa a te levantar, começa a te dar uma força que você diz assim: de onde é que veio isso? Não veio de nós, não veio de mim, não veio de você, não veio de uma palavra, não veio de uma oração, veio do Deus Altíssimo que habita em nós. O Espírito dele habita em nós, e ele é força, é vigor, é ousadia. Então creia, meu irmão, que aquilo que você carrega é para derrotar o inimigo também. Aquilo que você carrega é para suportar nos dias maus. Aquilo que você carrega é para dar uma resposta no meio da tempestade. Ei, tempestade, o meu Deus disse que se eu crer nele, faria coisas ainda maiores. Então eu declaro: esse vento, essa tempestade, esse lugar, essa tribulação na minha vida não vai mais durar. Eu digo agora: chega! Hey! Aleluia! Para minha fé em ti, meu Deus, a tempestade e o vento forte. É só para quem crê. É só para quem crê que a tua fé não vai ser roubada por aquilo que está acontecendo no teu exterior. Hoje, essa noite, se você crer, desejar e acreditar, o Senhor está renovando as tuas forças. O Senhor está renovando e restaurando. Embora o teu exterior esteja abalado, pressionado, ferido, abatido, desanimado, o teu interior começa a crescer. Aquilo que você carrega começa a crescer dentro de você. A chama do Espírito Santo, o amor de Jesus, a convicção de Jesus, a fé do Espírito Santo começa a aflorar dentro de você, e você começa a levantar. Parece que ninguém tem que fazer nada, mas o Senhor começa a agir. O Senhor começa a agir essa noite na tua vida. Sabe, irmãos, não tem como nós darmos o melhor sem sermos pressionados. A Bíblia fala que o Senhor chama o profeta e ele desce até a casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele vê um homem num moinho, sentado numa roda com um vaso na mão, e esse vaso se quebra. Quantos se sentiram quebrados aqui? Quantos acham que estão quebrados? Sabe, quantos acham que estão, sabe, meu Deus, só estão em cacos. Só tem migalhas, só tem cacos aqui, não tem como, sabe, olha o que aconteceu. Mas o problema é que você entenda, você não quebrou em qualquer lugar. Você não foi amassado em qualquer lugar. Você está sendo restaurado na mão de Deus. Entenda que Ele, quando vai até lá e vê, e Ele parte aquilo e começa a refazer, Deus está te fazendo algo novo em você. Deus está fazendo com que você não viva mais aquela forma antiga, que não cabia muito dEle. Agora Ele está aumentando para caber muito mais dEle em nós. E aí, existe uma técnica japonesa chamada Katsuki. Restauração de vasos. Restauração de vasos. Porque os vasos japoneses são os vasos mais caros. Mas se ele quebrar, perde o seu valor, irmão. Ninguém quer colocar em casa um vaso quebrado. Ninguém quer levar para casa ou comprar um vaso que ele tinha um valor inestimável, mas agora, pelo fato de ele estar partido ou rachado, ele não tem mais o seu valor. Então eles desenvolveram uma técnica para restaurar vasos tão importantes, tão preciosos, tão esperados. Um vaso demora, aquilo era feito à mão, toda a pintura, tudo era feito à mão, levava tempo, e aí eles deixavam quebrar, mas assim, não, vamos jogar no lixo. Então uma pessoa disse assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos restaurar. Mas como a gente vai restaurar? Ele vai ficar cheio de fendas, cheio de rachaduras que estão lá. Assim, então, em cada rachadura nós vamos colocar fios de ouro. Em cada rachadura nós vamos preencher com fios de ouro. E fala que aquele vaso que foram restaurados eram muito mais caros do que os vasos inteirinhos e normais. Entenda, esse vaso sou eu e você. Quebramos nas mãos do Senhor. Quebramos na circunstância, quebramos na caminhada, ficamos em pedaços e não tinha ninguém para recolher os cacos, mas veio Jeová. Veio Yeshua, com a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, catou os cacos e disse assim, eu restauro. Mas eu não vou colocar fio de ouro, porque o fio de ouro pertence à terra. Eu vou colocar em cada rachadura o meu sangue, para que fique selado e nada possa mais separar. Todos que vêm olhar para aquele vaso vão olhar a marca do sangue de Jesus. Não vão olhar fios de ouro, vão olhar a marca do Redentor. É esse que você carrega. Eu antes era pobre, fraco e pecador, agora eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Ele me restaurou, Ele me renovou, Ele me ressuscitou. Da
A morte eu venci junto com Ele. Então você é um vaso precioso. Você não é um vaso quebrado. Você foi um vaso restaurado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus te restaurou. Então não fica com medo das pressões. Não fica com medo da rachadura. Porque ela vai ser sarada. Vai ser selada pelo sangue do Cordeiro. Creia nisso. Vamos, glória a Deus aí, irmão. Grande é o teu amor. Para se extrair, eu vou caminhando para o final. Pode louvor, pode vir. Para se extrair o melhor azeite, é preciso que a prensa se torne mais pesada. É preciso amassar com mais força. É preciso espremer para que o melhor daquela oliveira, daquela oliva, ela possa dar o que ela tem no seu interior. Ela para o lado de fora é somente uma azeitona, mas quando ela é espremida, ela libera a sua essência. Ela libera o seu interior. Então Deus está espremendo você. Deus está espremendo você, não para te humilhar, não para te, mostrar para os outros o que você está passando. Não. É para extrair o melhor de você. É para extrair o que tem no teu interior. Assim, a mesma coisa com a uva. A uva, você compra no supermercado, ela tem um preço de 2 libras aqui. Mas quando ela tem outra finalidade, quando é levada para o lagar, onde ela é espremida. Se for na forma antiga, pisada várias vezes por várias pessoas no lagar, para que aquilo que está dentro dela possa ser extraído também, para ela dar o melhor. Mas entenda, a uva, ela tem um preço simbólico, mas quando ela é pisada, fermentada e passa pelo processo ao qual ela começou lá atrás, ela se torna em vinho. E tem garrafas de vinho, meu irmão, aqui que custa, até o irmão mandou uma coisa que ele recebeu lá, que trabalha no hotel aqui, 6 estrelas, de 1.300 libras. Por baixo. Então, ei, Deus está espremendo você para te mostrar o valor que você tem. Não é da tua origem de uma uva, mas é da tua essência. Ele está extraindo, mostrando para você, você é filho. Eu vou extrair de dentro de você a chama da presença. Eu vou extrair de você o teu melhor. O teu melhor não é o que está do lado de fora. O teu melhor é o que eu coloquei dentro de você. Assim como Deus fez um vaso de barro e colocou dentro de cada vaso um tesouro imensurável, de valor inestimável, assim Ele colocou em você o poder, a graça, a identidade, a preciosidade dEle dentro de mim e de você. Então não se desespere. Conta uma história que um homem tinha uma empresa de pesca e ele tinha que transportar do cais até os fornecedores. E ele enchia, aqueles aquários grandes, cheios de peixe. E quando chegava no destino, a maioria estava todos mortos. Todos mortos. E ele tinha que voltar com a carga, porque ninguém queria comprar peixe morto, queriam comprar peixe fresco. Então ele começou, o que eu vou fazer? Ele disse, eu tive uma ideia. Ele falou, pode encher todo o tanque de novo. Bota todos os peixes aí dentro. Ele falou, mas os peixes estão morrendo. Se deixa comigo, eu sei o que eu estou fazendo. Coloca o peixe aí dentro. Ele coloca os peixes dentro, enche aquele tonel, aquele tanque todo cheio de peixe. Ele vai lá e solta 2 tubarões lá dentro. Mas eles vão matar todos os peixes. Ele disse, não. Qual era o problema? Que os peixes morriam. Eles ficavam parados, estagnados no mesmo lugar. Então não oxigenava a água, nem eles. Mas quando o tubarão estava lá dentro, eles eram pressionados, eles tinham que estar se movimentando o tempo inteiro, de um lado para o outro, então nenhum deles morria. O tubarão podia comer 3 ou 4 ou 5 ou 10, mas tinha milhões deles lá dentro. Deixa eu falar para você, as pressões que você está fazendo hoje, é como se tivesse um tubarão atrás de você. Por quê? Porque Deus não quer que você pare, Deus não quer que você morra no meio do caminho. Ele tem um propósito lá fora para você, Ele tem um propósito e um destino para você, e Ele vai fazer com que aconteça, mesmo que tenham pessoas te perseguindo. É para você não parar, não esmoreça, não desista. Mantenha a tua fé lá em cima. Ei, as perseguições nos mostram que nós confiamos no Deus Todo Altíssimo e Deus Todo Poderoso. Não tenha medo das pressões, das perseguições. Não tenha medo, porque num tempo de medo para um, Deus vai
revelar o propósito que Ele tem para você. Havia um exército. Cadê o louvor? Pode subir. Havia um exército. Havia um exército todos os dias, sendo desafiados por um gigante. Havia um exército ao qual todo mundo estava com medo. Mas as pressões para uns é a revelação de quem você é para outros. Porque Davi só foi levar lá comida para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele diz assim: olha, peraí, ele está desafiando o nosso Deus, eu não vou permitir que isso aconteça. Então, a pressão daquele lugar, eles estavam sendo pressionados. Mas Davi disse: olha, é a oportunidade que eu tenho de mudar a minha vida. É a oportunidade que você tem de adorar a Deus. É a oportunidade que você tem de mostrar que você não serve a um Deus fraco. Não serve a um Deus de barro, a um Deus de pau. Não deve a um Deus que está enterrado dentro de uma cova. Você serve a um Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Que não está entre nós, mas disse que ia voltar. Ele não está mais preso no madeiro, mas Ele ressuscitou e disse: eu venho buscar a minha noiva. Eu vou na frente preparar o caminho, mas eu vou buscar. Por isso, não se preocupa. Parece que está sendo difícil, está sendo pressionado, feito a uva, feito a oliva, mas Deus está com você em todos os lugares. Não interessa o lugar, não interessa o ambiente, não interessa o quanto pressionado você está sentindo. Deus é contigo. Deus é com você, meu irmão. Não se envergonhe por isso. Não se envergonhe porque parece que está difícil para você. Vamos ficar de pé. Não se envergonhe porque parece que as coisas não estão acontecendo. Se abrir e nada vencerá seu grande amor. Hoje Deus está amassando você. Você pode estar sentindo pressionado, amassado, perseguido. Parece que está tudo indo por água abaixo. Cadê os projetos, Senhor? Os projetos estão de pé ainda. A proposta e o propósito está de pé. Não interessa o tempo que você passou. Ei, alguém está colocando você para em movimento, para estar em movimento. Essa perseguição que você está sofrendo é como aquele tubarão no tanque, irmão. Está te levando para você ficar em movimento, andando toda hora sem parar, para que você chegue no destino vivo. Deus não escolheu você à toa. Deus não te chamou para aqui à toa ou em vão. Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, no propósito dele sobre você. Sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Quantos querem ser moldados? Dói. Mas permita que nas mãos do Pai Ele te dê a forma ao qual Ele sonhou e desejou para você. Não uma forma qualquer, mas ser a forma que Ele tem para você. Parece estar difícil, pastor. Parece que as portas não se abrem de frente a mim. Parece que os meus opositores se viraram contra mim. Deixa eu falar para você. Podem 1000 cair à minha direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque o Senhor é comigo. O Senhor é com você. Eu creio nisso e declaro em nome de Jesus. Há um tempo novo, há um tempo de maturação, há um tempo de crescimento. Mesmo que eu seja pressionado, não vou desistir. Não vou desistir. Declare, bota essas mãos pro alto e começa a dizer: eu não vou desistir. Mesmo que eu seja pressionado, eu vou continuar avançando, eu vou continuar caminhando, eu não vou parar, eu não vou retroceder. Eu não sou daqueles que retrocedem. Eu fui chamado para viver o melhor de Deus. Eu vou viver o melhor de Deus.
Jesus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados à prova a sua fé, Deus está colocando a tua. Mas nesse lugar, Ele vai libertar você, vai tirar as amarras que te prendem e vai te dar a vitória, em nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e és invencível. Vamos fazer algo diferente. Eu quero que você dê a mão ao teu irmão. Dê a mão ao teu irmão. Todo mundo, uma mão no outro. Vem mais pra frente aqui. Pode vir pra frente, ninguém morde não, irmão. Você quando vem pro altar, você não queima, você ajuda a brasa a queimar. Não tenha medo do altar. Sabe, não tenha medo. O altar vai incendiar mais ainda você. Pode vir, pode vir, pode vir. És invencível, inigualável. E você vai começar a declarar isso. Fecha os corredores. Eu quero todo mundo com as mãos dadas, sabe por quê? Porque nós vamos começar a declarar que mesmo que meu irmão esteja pressionado, nós não vamos deixar ninguém para trás. Não vamos deixar ninguém ficar para trás. Mesmo que você esteja fraco, cansado e abatido, ei, ao braço do teu irmão, ao braço de Deus levantado em teu favor. Eu quero que você agora levante os braços do teu irmão. Isso, todo mundo com a mão para cima. A palavra fala que enquanto os braços estavam levantados, a guerra estava sendo vencida. A tua guerra hoje está sendo vencida. Se você chegou aqui fraco, alguém que está suportando as tuas lutas e está dizendo, ei, você não vai perder. Essa batalha já está ganha. Enquanto as mãos estiverem erguidas, eu te darei a vitória. Então começa a declarar, ei, eu tomo posse da minha vitória. Eu tomo posse da minha vitória. Não são as pressões que vão me parar. Não são as perseguições que vão me parar. Eu continuo avançando. O mesmo Deus que deu a vitória aos homens do deserto, Ele está dando a você essa noite. O mesmo Deus que deu a vitória ao exército de Cristo, Ele está dando para você essa noite. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Começa a declarar a tua vitória. Teu é o Começa a declarar, reino, eu sou mais do que vencedor. é a glória. Começa a declarar, hoje a minha vida foi transformada. Todo nome. Mesmo que eu esteja cansado por fora, a nossa essa noite, o Senhor está renovando as tuas forças. Essa noite está acontecendo um renovo. A tua fé, o renovo da fé, o renovo da esperança, o renovo da promessa. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome. Só a igreja. É, o nome de... A Bíblia fala que o Senhor procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Levanta a adoração aos céus. Maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Sabe por quê? Ele venceu a morte. E quando Ele venceu, você e eu também vencemos. Nós vencemos a morte. Vencemos o inimigo. Vencemos o inferno. Não pertence a nós. O que pertence a nós é a Nova Jerusalém, que o meu irmão mais velho, o meu pai, está preparando para nós irmos lá habitar junto com Ele. Então nenhuma batalha que você vive do lado de fora não pode ser vencida por Deus. Nenhuma perseguição, nenhuma pressão, nenhum nada que está acontecendo no teu exterior é maior e mais forte do que o Deus que você carrega no teu interior. O que você precisa ter é confiança, fé,
convicção e começar a declarar: Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e nada disso vai roubar de mim, nada vai me parar, nada vai me paralisar, nada vai fazer eu ficar à beira do caminho. Há um propósito da tua dor, há um propósito na tua luta. Deus quer aumentar a tua fé, revelar que você acredita nele, mostrar que você só depende dele. Então não chore, não chore, porque ele está cuidando de você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu ou desejou ou desceu no teu coração. Ele é Deus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Levanta as mãos, irmãos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ele é poderoso. Poderoso Deus, Esse é o teu Deus, esse é o teu Pai, esse é o teu Senhor, esse é o teu Salvador. poderoso Tem poder para fazer Deus, infinitamente mais. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Você crê nisso? Então, mesmo que você saia daqui e as coisas não mudem do lado de fora, que você saia daqui e o teu telefone receba uma mensagem de cobrança ou de coisas que notícias que não são agradáveis. Deixa eu falar para você, não interessa o que está do lado de fora. O que interessa é que você tem que sair daqui essa noite tão fortalecido, tão cheio da presença dEle, tão cheio da glória dEle, tão cheio da identidade dEle, que não vai importar o que está acontecendo do lado de fora. Porque embora o meu homem, o eu exterior esteja pressionado, embora o meu homem exterior esteja cansado e desanimado, o meu interior, as forças estão se renovando a cada dia, a cada manhã, a cada amanhecer. Então, irmão, o teu choro só durou essa noite, porque quando chegar amanhã, o Deus que você serve te dará a vitória. O choro pode durar essa noite. Pega o guardanapo, pega um lenço e enxuga as lágrimas essa noite. Show. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, o Deus que eu entreguei a minha vida, vai enxugar as tuas lágrimas essa noite e colocar um sorriso no teu rosto amanhã. Vai dizer: ei, os teus perseguidores vão ser os teus aliados. Aqueles que te perseguem ou vão sair da sua vida, ou vão reconhecer a grandeza do Deus que você serve. Aqueles que te perseguem, aqueles que levantam calúnias e falso testemunho, ou eles vão sair de perto de você, ou vão se converter ao Deus Altíssimo e vão trabalhar junto com você no Evangelho. Então eu declaro em nome de Jesus, nós não vamos sair daqui da mesma maneira. E não é um jargão, é uma certeza. A certeza de que o Senhor é comigo. Mesmo que tenham tubarões dentro dos lugares onde eu vou, é para não ficar parado e morrer. Então, irmãos, não rejeita as perseguições, porque elas estão te levando para o propósito de Cristo. Não rejeita, não lança fora elas, porque elas estão te moldando para você ser forte e corajoso. Vocês creem nisso aqui? Você crê nisso? Então levanta a tua mão e dá uma salva de palmas, glória a Deus, o mais alto que você puder. É para Cristo. Seja renovado, seja restaurado em nome de Jesus. Aleluia! Isso. Só quero você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Amém.
Você entendeu o que Deus quer nos moldar? Você entendeu o que Deus quer fazer em nós? Você entendeu o que Deus quer trabalhar em nós? Os que esperam no Senhor, anima-te, fortalece. Fortaleça o teu coração e espera no Senhor. E o salmista ele fala o seguinte: esperei no Senhor com paciência, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você não está dormindo, não está com os olhos fechados ou ouvidos tapados. Ele está continuando olhando para você, ouvindo o teu clamor, ouvindo as tuas orações, os teus lamentos, as tuas súplicas. Ele continua ouvindo. Agora, que maneira nós vamos falar com Ele? Que você saia daqui tão convicto de quem você é, tão convicto dos projetos que Deus chamou você, que nada vai parar, nada vai paralisar. Não é uma palavra, não é um ambiente, não são pessoas, é a promessa. É a palavra que foi liberada, não foi por homens, mas foi pelo próprio Deus. O projeto que Deus colocou no teu coração não foi nascido de homem, mas nascido do Deus Altíssimo. Ele colocou no teu coração para vidas serem salvas e transformadas. Por isso, não desiste. Deus vai mandar o recurso, Deus vai mandar pessoas, Deus vai colocar ambientes, Deus vai mudar tudo para que esse projeto que foi dele aconteça. Quantos creem aqui? Amém? Estenda suas mãos. Marie, prepara os meninos já. Senhor, é a Tua presença que transforma, é a Tua presença que muda, é a Tua presença que nos fortalece. Por isso, no lugar que nós precisamos estar e habitar é na Tua presença. Nenhum lugar é melhor do que a Tua presença. Mesmo que eu não consiga entender, o Senhor continua sendo meu Pai. Mesmo que eu não consiga te enxergar, o Senhor olha para mim. Que essa noite não seja mais uma noite, mas a noite que o Senhor preparou para nós. Ei, supera as pressões, suporta elas, suporta tudo aquilo que tem acontecido com você, porque vai chegar o dia da tua vitória, e está perto daquilo acontecer. Senhor, que a graça, o amor do Pai, do Consolador, e seja sempre conosco todos os dias da nossa vida. Que o Senhor não se aparte de nós, que possamos te agradar todos os dias com a nossa adoração, o nosso amor e a nossa entrega. Afasta de nós todo o mal. Senhor Deus, nos mostra os caminhos que nós precisamos seguir. Todas as palavras do inimigo, o levante do inimigo, tudo aquilo que ele planejou, projetou sobre nós, não vai prevalecer, Deus. Nós declaramos que nós vamos viver o melhor dessa terra. As suas promessas eu vou cumprir, eu vou viver e darei testemunho de que o Senhor continua sendo o meu Deus. Por isso, Senhor, leva-nos para casa com amor. Dá um domingo tão cheio da Tua graça, tão cheio da Tua presença, que nós não possamos controlar as lágrimas do nosso coração e o quebrantar da nossa vida. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma semana sobrenatural.